Boa noite, amados irmãos, a paz de Senhor Jesus Cristo. Voltamos mais uma vez à nossa escola bíblica, onde nós vamos aprender da parte do Senhor. O Senhor Deus tem muito a nos ensinar, amados irmãos, e precisamos estar atentos à sua palavra, aos ensinamentos, porque os dias têm sido maus e só a palavra de Deus para nos trazer segurança, nos trazer orientação, para que nós possamos ser bem-sucedidos nessa vida, amém? E hoje nós vamos estar na lição número 10, onde o tema é Provai se os Espíritos são de Deus, amém? O texto áureo diz assim: Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. A verdade prática diz que através dos dons espirituais a igreja discerne os espíritos enganadores, amém? Então nós já estamos vivendo esse tempo, um tempo em que tem se levantado falsos profetas, tem trazido profecias dizendo que é da parte do Senhor, mas não há comprovação, tem trazido confusão. Muitos crentes do Senhor Jesus têm se afastado do Senhor Jesus devido a essas profecias que são faladas, dizendo que são da parte de Deus, mas nunca elas chegam ao veredito, nunca são confirmadas. Isso tem trazido um pesar muito grande para o coração de crentes que não conhecem ainda a palavra de Deus, amém? Apenas tem se deixado apenas ouvir por profetas, por falsos profetas, e tem se entristecido muito o seu coração. Bem, a leitura bíblica vai estar hoje em Neemias 6, do 10 ao 14, e 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, e 1 Coríntios 14, 29, onde diz assim na sequência: E, entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? Aleluias! E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era de Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profecia e também da profetisa Noadias, e dos maiores e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem, e falem 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Amém? Bendito seja a palavra de Deus. Bem, irmão, só nesse contexto histórico que nós estamos acabando de ouvir, onde Neemias ele coloca para a gente uma situação em que ele foi afligido por um falso profeta, amém? Dizendo que algumas pessoas viriam para matá-lo, amém? E que ele deveria fugir e se esconder dentro do templo do Senhor. Aleluias! E aí Neemias, como era um homem que conhecia bem as Escrituras, um homem que estudava a palavra de Deus, ele sabia muito bem, em primeiro lugar, que ele não poderia fugir. Ele estava numa grande obra e quem estava com a mão sobre a vida dele era o Senhor Deus. Amém? Primeiro passo que nós, como homens e mulheres de Deus e jovens de Deus, precisamos entender, não ter medo. Primeiro, entender em que situação é que nós estamos. Se nós estamos trabalhando em favor do Senhor ou em favor de outros senhores. Aqui Neemias sabia muito bem a que ele estava servindo. E aqui ele recebe uma profecia dizendo que ele fugisse e que se escondesse no templo do Senhor. E ele sabia muito bem também, porque o único que poderia adentrar-se ao templo do Senhor era o sacerdote. Então ele sabia que ali também, se ele entrasse, talvez ele morresse. Amém? Então Neemias ele tomou todo o cuidado.
E aí ele percebe que essa profecia era uma profecia do mal, amém? Não era de um homem de Deus, não era enviada da parte de Deus, e que também sabia que este homem que estava profetizando, ele havia sido subornado por Sambalate e Tobias, amém? Ele fala também de uma outra profetisa que chama-se Noadias. Noadias era uma mulher também que profetizava também contra também Neemias também, tentando que assustar Neemias, deixando Neemias preocupado. E isso tem acontecido nos dias de hoje, né, irmãos? Muitas pessoas têm buscado profecias ou profetadas, vamos dizer dessa forma, né? E chegam, elas saem assustadas, saem preocupadas, saem sem paz, não saem com alegria no coração, saem com peso no coração, assim como Neemias poderia ter estado se Neemias não tivesse consciência ou não conhecesse a palavra de Deus. Então, nesse mundo, os falsos profetas têm se levantado para tirar minha paz e a sua paz de todo aquele que desconhece a vontade de Deus. Por isso que é importante que as coisas espirituais sejam discernidas por espíritos, amém? Por seres espirituais. As coisas espirituais, as coisas de Deus, só podem ser discernidas por alguém que tem o Espírito Santo de Deus, amém? Aquele que vive na carne, certamente ele não conseguirá discernir, amém? E fala também para que nós não desprezemos as profecias, mas por um outro lado pede que nós devemos examinar tudo. Examinar tudo, quem é que está profetizando, qual é a origem desse profeta, se ele está sendo subornado ou se ele não está sendo subornado, assim como foi o caso desse profeta que Sambalate e Tobias havia dado um dinheiro para que ele falasse isso para Neemias, amém? Então precisamos estar atentos a todas essas coisas e reter o bem. E reter apenas o bem. Aquilo que é ruim, despreza aquilo que é ruim. Amém? E é necessário que falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Então, essa é uma condição que Deus coloca para a igreja. Amém, irmãos? Deus coloca essa coisa para a igreja. Nós temos falado que a maior revelação, ela vem da palavra de Deus. A maior revelação da minha vida e da sua vida, ela vem da palavra de Deus, trazendo Cristo Jesus como centro da revelação de Deus para a humanidade. Amém? Então, devemos ficar mais atentos, não devemos buscar tais revelações de profeta A, profeta B. Quando alguém surgir e profetizar, você deve examinar, mas entendendo que a maior revelação da palavra de Deus está em Cristo Jesus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Precisamos tomar então cuidado com falsos profetas. Precisamos entender que já existem falsos profetas. Devemos julgar as profecias. Amém? Devemos julgar se essas profecias são da parte de Deus ou não. A gente observa aqui no Antigo Testamento, quando os profetas traziam algo da parte de Deus, eles diziam assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor. Amém, irmãos? Exceto tem o Daniel. Daniel não usava isso, mas Daniel era um homem muito conhecido, que esse verdadeiramente falava da parte de Deus. Amém? Mas são alguns detalhes que nós, como igreja do Senhor, precisamos apenas estar ligados. Amém, irmãos? O inimigo, ele tem nos atacado através dos falsos profetas. Então é preciso que nós tenhamos muito cuidado. Nós vamos ver que os samaritanos, eles observavam que os judeus davam muito valor às palavras dos profetas. Amém? Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, aos quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Por ocasião da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Foi interrompida, nós vimos na última lição. Interromperam porque os homens só queriam paralisar a obra. Tudo que eles vinham era se levantar contra os homens de Deus, queriam até atacar com armas letais para tirar a vida deles. E os homens precisaram se munir de ferramentas, né, de arco, de espadas para se defender, né, construir o muro e ir se defendendo. Então foram se desligaram, o povo judeu se desligou do povo samaritano. Amém? Em vista das contestantes recusas de suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciar por meio de profecias. É quando ele usa Sambalate e Tobias, né? Esses dois homens, eles pagam aos profetas, e esses profetas corrompidos, né, que conheciam a realidade do povo de Deus, do povo judeu, eles conheciam, porque tem isso também. Há profecias que as pessoas conhecem muito bem a situação,
em que o povo está vivendo e traz uma profecia e muitos têm ouvido e às vezes são até enganados, como foi o caso aqui. Amém? Neemias tinha o dever de ensinar, de examinar a profecia recebida. Amém? Ele o fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Amém? Um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate para atemorizar e seduzi-lo a pecar. Então, Neemias ele estava ligado e ele sabia que se ele cumprisse aquela profecia, ele estaria pecando contra Deus. Amém? E eu me lembro aqui agora de um caso de um homem aqui em Rio das Ostras que ele começou a cultuar num templo onde uma mulher era uma pastora. E esse homem ele era casado e esse homem era casado e ele recebeu uma profecia dessa pastora dizendo que ele deveria se casar com a filha dela. E assim esse homem fez, separou-se da sua mulher e casou-se com a filha dessa pastora. Então, imaginem, raciocinem que tipo de profecia. Quem conhece as Escrituras sabe muito bem que Deus nunca falaria algo desse nível. Amém? Mas isso é para que eu e você possamos estar atento às profecias, assim como Neemias, ele examinou e ele viu, opa, isso não é do meu Deus. Amém? No Antigo Testamento também, um trágico exemplo relatado em 1 Reis 13, um fervoroso homem de Deus procedente de Judá profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel que estava junto do altar queimando incenso. Ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. Está em 1 Reis 13, 3. Depois você pode ler e você perceber a profecia que esse homem de Deus trouxe de forma muito corajosa para o rei. É preciso ter coragem também, irmão, para trazer profecias. Tem que ter coragem, amém? A gente lendo, examinando a Escritura, nós vamos ver que pessoas, elas recebiam da parte de Deus uma profecia para entregar a uma determinada pessoa ou ao povo. Enquanto ela não entregava essa profecia, ela não conseguia dormir, ela não tinha paz consigo, porque dentro dela o Espírito, ele a movia para que ela abrisse a boca e profetizasse. Amém, irmãos? Então, tem que ter coragem. E certamente esse homem, quando ele profetizou, meu irmão, foi algo muito pesado para o povo de Israel. Mas assim acontece, o profeta tem que ser corajoso. Amém? Então, muito bem. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que se prendessem o homem de Deus. Todavia, a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se e não podia tornar a trazer a si. O altar se fendeu e a cinza se derramou. Aleluias! Como o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus e a mão foi restituída sã. Mas prestem bem atenção. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão nem bebesse água naquele lugar e que não voltasse pelo mesmo caminho. Está em 1 Reis 13, 9. Vale a pena você ler e confirmar o que está sendo dito. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo o filho contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou-o para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado, ordenando que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. Está em 1 Reis 13, 11 ao 15. Observa, primeiro Deus falou para aquele homem que ele profetizasse, mas saísse dali, não comesse nem pão nem água, que ele saísse por um caminho diferente do que ele veio, amém? E era apenas obedecer. Era apenas obedecer.
E eu quero declarar para você nessa noite, Deus tem falado conosco tantas coisas e às vezes nós, com o nosso entendimento, às vezes nós burlamos a palavra de Deus, às vezes nós negligenciamos a palavra de Deus devido ao nosso entendimento. Não podemos viver mais desse jeito, irmãos. Se nós queremos ser homens e mulheres espirituais, temos que ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, porque esse profeta, ele profetizou de forma muito corajosa, mas devido a seguir o seu entendimento, preste bem atenção. O homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. E sucedeu que quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse: visto que foste rebelde à boca do Senhor. Agora o velho profeta falando com um profeta corajoso que profetizou contra o rei, contra o altar, amém? Que profetizou a palavra de Deus. Então, disse assim, falou agora através do velho profeta: visto que foste rebelde à boca do Senhor, antes voltaste e comeste pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. 1 Reis 13, 21 a 22. Depois de ter comido o pão, voltou e no caminho o leão o matou, deixando-o prostrado na estrada. O velho profeta o recolheu e sepultou no sepulcro, chorando lágrimas, certamente de fingimento. O falso profeta, ele age desse jeito, irmãos. O falso profeta, ele quer nos matar. Ele quer matar tudo aquilo que Deus tem construído para a minha vida e para a sua vida. Se você não estiver atenta à palavra de Deus, se você deixar de obedecer à palavra de Deus, certamente, se você deixar de ouvir e obedecer à palavra de Deus e der ouvidos aos falsos profetas, amém? Amado, certamente você morrerá. Amém? Nos dias de Jeremias, haviam falsos profetas. Combatiam a palavra de Deus, havia enviado Israel por meio de Jeremias. Então eles combatiam a palavra de Deus que havia sido enviada por Deus ao povo de Deus. Então eles combatiam, eles questionavam, amém? Eles queriam desdizer aquilo que o profeta Jeremias trazia da parte do Senhor, amém? Os reis normalmente eles tinham um grande corpo de mágicos, de homens que conheciam as estrelas, astrônomos, né? Então eles combatiam essas profecias do Senhor e era muito difícil. Só que o homem de Deus, ele ficava muito tranquilo, porque não era dele, era de Deus. Ele só dava o recado. E muitos foram presos, muitos foram jogados no calabouço, amém? Muitos apodreceram, muitos foram mortos, amém, irmãos? Por trazer a revelação da parte de Deus. Quando o rei Josafá, rei de Judá, visitou o rei Acabe de Israel, este tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Olha o exemplo aí. Então o rei Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? Um homem que tem intimidade com o Senhor, ele quando começa a observar muitas coisas muito favoráveis, ele tem que estar atento. Tem que estar atento. E isso foi que rei Josafá, amém, chegou e falou para o rei Acabe: Acabe, por acaso aqui não tem nenhum profeta aqui que profetize da parte de Deus? Acompanhe. E o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaías. Os que foram buscar disseram-lhe: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Então disse Micaías: o que o Senhor me disser, isto falarei. Como Micaías profetizou, assim aconteceu. Acabe morreu na batalha. Amém? Aleluia. Algum quer dizer que os profetas de Acabe disseram: não, Acabe, vai, porque tu vai ganhar essa batalha Deus te entregou na tua mão. E Micaías disse: rapaz, se tu for, tu vai morrer. Aí Acabe deu ouvido a quem? Aos falsos profetas. Morte é morte. Seguir palavra de falsos profetas, conhecendo a verdade, sabendo que existe uma verdade, significa morte. Então que nós não busquemos a morte, amém, irmãos? Aleluia. No Novo Testamento, Jesus advertiu a um anjo da igreja em Tiátira, por este ter permitido que uma mulher, por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. A Bíblia adverte que nos últimos tempos
aparecerão falsos profetas. Amém? Então, a gente vê que isso está em Apocalipse 20, do 20 ao 23. Então, tinha uma profetisa, uma falsa profeta, chamada Jezabel, da parte dos demônios, amém? Ensinando aos membros que se prostituíssem. Aí você vai lá ver, lá na Escritura diz, né, que aquele que se prostitui não herdará o reino dos céus, aquele que os mentirosos não herdarão, os afeminados não herdarão o reino dos céus. Então, na Bíblia está tudo tão bem claro, tudo bem transparente, mas algumas pessoas, né, tentando fazer as suas vontades, as suas necessidades, ou voltar às suas práticas do mundo, ouvem os falsos profetas, seguem morte. É morte certeira. Por isso nós devemos julgar as profecias, irmãos. Temos que julgar as profecias, mas para que você possa julgar, você tem que conhecer as Escrituras, você tem que se interessar em buscar conhecer a palavra de Deus, a verdade. É como eu digo a todos os irmãos, a Bíblia ela é a revelação pura da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida, é um manual de vida, de fé e de prática. Amém? Então, se você não conhecer as Escrituras, facilmente você poderá ser enganado pelos falsos profetas. Amém? Aleluias! Deus quer que a igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo neste sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. Amém? Conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Amém? Então, é algo que Deus fala para mim e para você através do apóstolo Paulo. Nós devemos profetizar. Quem deve profetizar? Aquele que tem comunhão com Deus, aquele que vive em obediência à palavra de Deus, aquele que tem comunhão. Quando eu falo comunhão, irmão, nós somos seres triunos, nós somos corpo, alma e espírito. Amém, irmão? Quem se comunica com o Espírito Santo é o nosso espírito, irmãos. Mas para isso existe algumas coisas que eu e você precisamos tomar algumas decisões. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus ele habita dentro do nosso espírito. Amém? Nós temos 5 sentidos no nosso corpo, 5 sentidos. Esses 5 sentidos nos comunicam com o mundo exterior, com esse mundo em que nós vivemos. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses 5 sentidos, com a impureza do corpo. Deus ele habita em lugar puro, em lugar santo, santificado. Nós vimos que o nosso corpo ele aponta para os átrios do Senhor, os átrios do antigo tabernáculo, que os átrios eram lugar de sacrifício, era no altar. Amém? A nossa alma ela tem uma conexão com o lugar santo, que é a transformação de alma, e o nosso espírito com o santo dos santos. Amém? É um lugar de comunicação com Deus. Então precisamos estar bem alicerçados. Se nós queremos realmente profetizar da parte do Senhor, nós temos que ter uma comunhão perfeita com Deus, nós temos que ter uma vida aliançável com o Senhor. Por isso que você precisa examinar quem é que está profetizando, se essa pessoa tem uma vida aliançável com o Senhor. Se ela profetizar algo bom, retenha o que é bom, retenha, mas espere confirmar. Se confirmar, glória a Deus. Se não confirmar, descansa o teu coração. Se profetizar algo ruim, isso não é da parte de Deus. Amém? Não é. Então, mas mesmo assim, guarda, segura e aguarda, meu irmão. Mas vive a sua vida buscando o que? Conserto na sua vida. Buscando viver uma vida pura, santificada em nome de Deus. Amém, irmãos? Obedecendo a sua palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Devemos exercer o nosso ministério proporcionalmente à nossa fé. Você que tem um ministério, né? Você tem um ministério, então você precisa exercer conforme a sua fé. E como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? É viver sob a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui em cima e você vivendo. Isso chama-se fé. Amém? É ouvir e obedecer às Escrituras. Amém, irmãos? Devemos manter atitudes certas, contribuir com generosidade, orientar com diligência e ter alegria em demonstrar misericórdia, amor pelas almas perdidas. Amém, irmão? Aleluias. Aleluia. Devemos julgar as profecias. Lá em 1 Tessalonicenses, quando nós lemos lá, né, que devemos examinar as profecias. Tem que examinar. Não podemos receber de qualquer forma. Amém? Porque pode haver um conhecimento prévio dos fatos. E isso aconteceu lá
porque Sanbalate e Tobias conhecia os fatos em que o povo que tinha retornado do cativeiro babilônico estavam passando, tinha objetivos, tinha determinação da parte do Senhor, que era construir o templo, construir o altar e construir os muros, e esses homens não queriam, porque eles sabiam que Deus era com um povo que tinha voltado do cativo da Babilônia. Deus queria ter comunhão com o povo, então havia necessidade de reconstruir o templo, reconstruir o altar, reconstruir os muros, amém? Aleluias! Então o povo samaritano ele tinha medo desse retorno, dessa comunhão do povo para com Deus, então eles ficaram fragilizados, então tudo que eles poderiam fazer para combater, eles tentariam, então usaram inclusive, deram propina a falsos profetas para que eles profetizassem em nome de Deus. Aí como estava lá Neemias, o homem de Deus, ele, isso não é de Deus. E assim temos que ser eu e você. Amém? Então por isso que pode haver conhecimento prévio. Algumas pessoas têm um conhecimento prévio e larga. Isso aconteceu com aquele profeta, o velho profeta e aquele profeta que veio lá e profetizou contra o rei lá na cidade. Olha, o altar será fendido e vai derramar cinza. E abriu o verbo lá com muita coragem. Só que Deus falou para aquele homem, olha, não coma pão e nem beba água. Por um caminho tu vieste, por outro tu voltarás. Aí surgiu o falso profeta. Não, um anjo deu óleo para que você fosse lá em casa comer um pão comigo, olha, morte. Então, irmãos, é muito clara a palavra de Deus. Amém. Existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por espírito maligno. Então foi esse profeta que profetizou a esse profeta corajoso. Um espírito maligno, ele disse que foi um anjo do demônio, que chegou para ele e falou assim, não, vai lá, agora diz para ele que é para ele vir comer pão, porque Deus está mandando. E aí o homem esqueceu, desobedeceu, negligenciou aquilo que Deus havia falado. Se Deus falou para aquele homem deveria ouvir apenas da parte de Deus. Deus falaria com ele. Amém? Nós temos o profeta Natan. O profeta Natan, ele entra e profetiza a Davi. Aí ele sai, Deus volta lá e diz isso. E assim aconteceu. Amém, irmãos? Então falou com o mesmo profeta. Então tem que estar ligado. Amém? Então temos que estar muito atento às profecias. Diz como devemos julgar as profecias, examinando as escrituras. Foi isso que Neemias fez. Neemias, quando chegou ao veredito que aquela profecia não era da parte de Deus, porque ele conhecia as escrituras, ele sabia que ele não era um sacerdote para entrar no templo, e sabia muito bem que ele não deveria nem fugir, porque tinha Deus cuidando da sua vida. Deus cuida da minha vida e da sua vida, irmão. Não temos que fugir de nada não. Amém? Aleluias. Através do dom de discernimento de espírito. Amém? Então precisamos buscar o discernimento espiritual. Mas todas essas coisas só vão acontecer quando nós começarmos a ter uma vida separada no altar do Senhor, buscando a face do Senhor, obedecendo a sua palavra, tendo comunhão com o Senhor. Amém, irmãos? Aleluias, aleluias. A profecia se conhece pelo seu sabor. João 6, versículos 6 e 7 e o 12 e o capítulo 12, versículo 11, diz assim, também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Compare Sibolete e Shibolete, está lá em Juízes 12, 6. Finalmente, os que são perfeitos têm, em razão de costume, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5,14. Amém, irmãos? Então tem que ter uma palavra suave. Deus, quando fala, ele fala de forma suave. Amém? Deus vai e traz paz para o seu coração. Esse é o nosso Deus, quando ele tem uma profecia para mim e para você. Ele traz paz para o nosso coração. Traz refrigério. Amém, irmão? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro profeta fala em nome do Senhor dos Exércitos, amém? Aleluias. As palavras enunciadas pelos profetas deveriam estar em conformidade com a palavra de Deus.
As profecias teriam que ter necessariamente um cabal cumprimento. Caso contrário, seriam descaracterizadas como palavras de Deus. Se ela se cumprisse, era de Deus. Se não se cumprisse, não era de Deus. Assim tem que ser eu e você. Quando recebermos uma profecia, fique ligado se ela vai se cumprir. Se ela não se cumprir, você já sabe de que parte é aquele homem que profetizou na sua vida. Amém? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Estou falando com vocês, estão me lembrando de algumas profecias que eu recebi. Andando aqui numa igreja que eu congregava aqui pertinho. Aí, olha, eu vejo o Senhor, um homem de Deus, um homem que está na direção de uma igreja. Olha, eu vejo Deus com a mão. Eu falei, olha Senhora, mas eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. E a gente vai vendo como é que os planos de Deus, eles vão se cumprindo através daquelas profecias. Não foi uma só não, irmão, foram várias profecias eu vinha recebendo. A gente às vezes não dá crédito, mas quando você vê as coisas acontecendo, aí você vê, é de Deus mesmo. Deus já falava comigo isso há muitos anos. Amém, irmãos? E assim temos que ser nós, temos que estar ligados pelo cumprimento da profecia. Se cumpriu, opa, foi de Deus. Não se cumpriu, esse profeta não foi enviado de Deus. Esse profeta, ele conhecia a minha situação, conhecia algo sobre a minha vida. Amém, irmãos? Aleluia. Se o profeta tentasse levar os israelitas ao erro, seria considerado imediatamente um impostor. Então, naquela época, se um profeta se levantasse, amém, tentando fazer com que o povo israelita cometesse um erro, seria um impostor. Então, naquela mesma hora, o indivíduo era desmascarado, amém? E jamais haveria de achar lugar entre os eleitos, os escolhidos de Deus, amém, irmão? Olha como é que era o peso, como é que a coisa tinha uma outra. Hoje não, hoje a gente vai e tem pessoas que estão profetizando, nada se cumpre e as pessoas continuam ainda profetizando e muitos ainda vão lá ainda para ouvir ainda essas profecias. E você está perdendo o seu tempo, amém? Alguns fatos mostravam-se seguidores de Jeová. Alguns, de fato, mostravam seguidores de Jeová. No entanto, não passavam de filhos de Belial. Não somente induziu o israelita ao erro, como também nos levaram à derrocada nacional, a desastre nacional, a desestruturação. Amém? Embora vimos noutra dispensação, as mesmas regras continuam válidas para aferirmos a autenticidade dos mensageiros do Senhor. Amém? Então, até os dias de hoje, precisamos ter, porque nós temos uma ferramenta, foi muito claro no estudo, a palavra de Deus, ela vai nos dizer se essas profecias são de Deus ou não. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Ouviu uma profecia? Boa, guarda no seu coração, aguarda o cumprimento. Não aconteceu? Olha, este não foi enviado da parte de Deus. Amém, irmão? E assim tem que ser. Então, está aqui, isso aqui nós temos visto nos dias de hoje, muitos irmãos buscando igrejas, saindo de igrejas, onde ali há um alimento espiritual da parte de Deus, que é a verdade, que é quando um profeta, quando